Bem-vindos ao programa Voz Mulher, a paz do Senhor. Que bom que vocês estão ligados com a gente na Boas Novas. Nós estamos aqui gravando nos estúdios da Boas Novas de Belém do Pará. E a gente quer, assim, saudar vocês que estão em todo o Brasil, nos assistem pela Boas Novas, nos assistem pelos aplicativos, nos assistem pela internet, enfim. O nosso canal de comunicação já está aberto com você. Agora você vai estabelecer a sua comunicação conosco. Como? O contato está aí na sua tela, é o Zap, código 91, que é o código de Belém, você pode salvar no seu celular, 992420855. Salva aí, está na tua tela, certo? E você já pode começar mandando o seu pedido de oração, um vídeo, uma saudação, mandando para a gente a sua mensagem. Como é bom ouvirmos, ter contato com as pessoas que estão nos assistindo. E hoje vocês vão conhecer uma pessoa, uma mulher, claro, voz mulher, né? Que tem uma atuação, não só, uma atuação que eu considero muito importante, porque ela faz parte, já há 13 anos, da diretoria da Assembleia de Deus aqui em Belém, da diretoria da igreja. Eu sei que não é comum, não são todas as igrejas que têm mulher na diretoria, mas há muitos anos já que a Assembleia de Deus em Belém tem, e há 13 anos a Auristela já faz parte como secretária. Atualmente a primeira secretária é a irmã Norata Tavares, que é a nossa líder geral de mulheres em Belém, e a Auristela é a segunda secretária. Mas deixa eu dizer, o nome dela não está lá não só para constar que tem uma mulher. De fato, elas trabalham e trabalham muito. A paz do Senhor, Auristela, bem-vinda ao Voz Mulher, muito bom ter ela aqui. A paz do Senhor, Jesus, irmã Rebeca, para mim é um prazer estar aqui com a senhora. Tá certo. Bem, eu tenho aqui em minhas mãos, deixa eu logo apresentar e dizer para todos vocês que estão ligados, bem-vindos a Belém, cidade da Assembleia de Deus, patrimônio histórico-cultural. Esse aqui é um folder que foi feito agora para a festa da igreja, aliás, todo ano se faz, não é verdade? E esse folder específico aqui, ele é como se fosse um guia da cidade de Belém, ele tem informações, ele tem fotos históricas, está aqui, pronto, Juan, desculpa. E agora eu vou abri-lo e aqui dentro vai revelar um mapa de Belém, tá certo? Como um mapa turístico mesmo, que é o que ele é, mas ele é um mapa de turismo eclesiástico, de turismo histórico da Assembleia de Deus. E ele mostra, então, todos os locais históricos, que são muitos, certo? Onde os missionários chegaram, o primeiro banco na praça, o Templo do Ver-o-Peso, onde fica o Museu Histórico Nacional, onde ficam as réplicas das igrejas da Assembleia de Deus aqui em Belém, que já existiram, onde é que fica o Templo Central, a Boas Novas, os elevados Daniel Beck, Gunnar Wingren, os parques ecológicos que tem o nome dela, o viaduto Tassinê de Albuquerque, o Centenário Centro de Convenções, enfim, um monte de lugares alusivos à história da igreja. Auristela, vamos lá, esse aqui é um dos produtos, digamos assim, além, é claro, de todo o seu trabalho como secretária da igreja, mas você assessora diretamente tudo que diz respeito, digamos assim, a impressos. Então, provavelmente o mais trabalhoso é o boletim informativo semanal, o Assembleia de Deus em suas mãos? Sim, todos eles demandam algum certo esforço, né? Com certeza, o boletim, por ser semanal, você tem que estar mesmo bem atualizado e levando isso para as pessoas, né, para que elas vejam quanto então, a dinâmica da igreja, né? Entendi. Você pauta e traz para o pessoal que vai diagramar tudo que vai entrar, o conteúdo, você é o contato que aparece lá, que as pessoas mandam informação, você tem que estar todo o tempo, então, com que antecedência você trabalha? A gente trabalha com antecedência mensal, a gente vai preparando. Entendi. Na verdade, esse ano eu já fiz semestral, né? Entendi. Então, já preparei até junho, a gente já prepara o material que a gente tem como sugestão de pauta. Uhum. E aí, depois vai para a equipe, vai para toda logística. Os potenciais, quem vai escrever o editorial, enfim, toda essa situação. Isso. De repente é interessante para quem está ligado com a gente, explica um pouquinho o que é o boletim, porque de repente as pessoas falam, como assim? Né? E como é que ele funciona, o regime semanal dele? Né? Tá. Cada semana é um tema. O boletim, ele é um informativo semanal da Igreja Assembleia de Deus em Belém e ele trabalha com ênfases semanais. Então, em cada semana a gente vai ter uma ênfase que diz respeito aquilo que a igreja trabalha especificamente naquela semana. Deixa eu só mostrar aqui, Auristela, porque ele sai, é óbvio, no formato
papel, mas Sim. ele sai também no formato digital. Sim. No Zap de todo mundo, eu tenho ele aqui, salvo em PDF. Esse aqui é o dessa semana, que é o Semana de Missões, Oração e Jejum. Está aqui. Cada semana tem uma cor, né? Está aqui ele, já com convite, vocês estão vendo aqui para os 108 anos, com fotos coloridas. Ele é um boletim, né, colorido. Aqui sobre Angola, Indonésia, Moçambique, Marrocos, ou seja, os campos missionários onde a gente está envolvido. Isso, ele traz os fatos relevantes que ocorreram na semana anterior, né? E a ênfase da semana. Então, ele tem esse perfil. E aí, na primeira semana do mês, a gente trabalha a missão contra a fome, né, que é a área da assistência social da igreja, junto com a ceia. Porque todo primeiro domingo nós temos a ceia do Senhor. E a gente traz, então, as cestas básicas, os donativos. Isso. Aí ele traz toda essa orientação, como entregar, se você quiser ajudar a creche, se você quiser ajudar Desafio Jovem. Isso, tá. DJOB. E aí, na segunda semana, nós vamos ter a missão Boas Novas. E aí a gente traz os templos que colaboram mais. Os relatórios, portanto, de contribuição. Isso, aqueles que mais se destacam, né? Certo. E matérias sobre as Boas Novas. Aí na terceira semana, a gente sempre trata o evento do mês. Que é o congresso, um dos congressos da igreja acontecem de jovens, adolescentes, escola dominical, enfim, idosos, mulheres, homens. E a gente reserva a última semana para missões nacionais e estrangeiras e também para a missão, para a semana de oração e jejum. Entendi. A semana solene de oração e jejum. jejum. Que é o boletim que a gente usou dessa semana. Entendi. E ele é distribuído em toda a igreja? Sim, nos mais de 500 templos da igreja ele é distribuído. Nós temos também um calendário anual. Deixa eu puxar ele aqui, porque realmente é algo que para mim é muito importante. Opa, eu abri 2018, deixa eu abrir 2019 aqui. Não sei, Juan, se você já tem como pegar, mas isso aqui é uma coisa também que aparentemente é muito simples, mas não é não, porque aqui você tem todas as datas, tudo que a igreja vai fazer, sim, todos os congressos, todos os encontros, reuniões de ministério, treinamento de missionários, enfim, que mais que entra aqui? As reuniões do ministério e os eventos mensais, o foco dele é esse, né? Entendi. É trazer que as pessoas já tenham essa agenda no ano e saibam que naquele mês e naquele dia vai acontecer o evento. Eu percebo, por exemplo, uma importância muito grande disso aqui, todo mundo quer, né? Isso é. Ele sai também num formato físico, até maior do que isso aqui, grande, assim, aquela que a gente prega assim, sabe, na porta da geladeira em casa. Por quê? Porque se a gente vai ter um evento que é da igreja toda, então naquele dia, um tempo, uma congregação, não pode marcar um outro evento, um outro congresso, um outro encontro, um outro retiro, qualquer coisa que seja. Então isso aqui sinaliza para toda a igreja quais são as datas que são reservadas para o coletivo, correto? Isso, exatamente. Entendi. E há uma procura, a gente sabe que muito grande. Sempre tem uma expectativa. Tá certo. Gente, um outro projeto que a Auristela contribui e trabalha de uma forma, eu vou aproveitar, inclusive, uma pena porque aqui eu não sei o que é, procure revista da Escola Dominical na App Store ou na Google Play, né, que é a loja do Android, e você vai abrir no projeto da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Belém, da CADB no Brasil. E a revista de Escola Dominical está aqui, a dos adolescentes e jovens. Aqui nós estamos estudando esse mês, revista de João. E aqui vou continuar porque vai me colocar exatamente na lição 9, que é a que a gente vai estudar agora domingo que vem, que é Jesus, a ressurreição e a vida. Isso aqui não para, né, Auristela? Porque enquanto uma revista está sendo usada, vocês já estão ali, uma, duas na frente, trabalhando o que há de vir. Quer dizer, é um trabalho non-stop, sem parar, constante. Mas tem toda uma equipe, né, que está por trás, e a gente vai caminhando junto. Entendi. Gente, eu me empolguei tanto com todas essas atividades que elas fazem, que nós temos algumas matérias que vão permitir vocês entender como é que tudo isso trabalha junto. Ela trabalha a parte de mídia. Nós vamos ver o que a Boas Novas produz, que retrata esse conteúdo que a Auristela trabalha. Vamos lá. Bem-vindo a Belém do Pará. Essa terra de contrastes, de aromas e sabores, de calor e de chuva, dos ritmos que envolvem,
do corredor de Mangueiras, cidade morena, de um povo de fé. Bem-vindo à metrópole da Amazônia. Bem-vindo a Belém, cidade da Assembleia de Deus, patrimônio histórico e cultural. Vamos andar por Belém com um olhar assembleiano e ver como cada canto dessa cidade tem relação com a história da maior igreja pentecostal do Brasil, que nasce aqui, na capital paraense. Entre os marcos históricos da igreja presentes na cidade, encontramos a escadinha da Estação das Docas, local de desembarque dos missionários em 1910. Indo para a Praça da República, temos o Banco dos Pioneiros, local em que os missionários teriam a primeira oração em solo paraense. Ali perto, a Assembleia de Deus se faz presente com o Templo Ver o Peso, maior feira a céu aberto da América Latina e principal cartão postal da cidade. O Museu Nacional da Assembleia de Deus abriga objetos e documentos que retomam a trajetória centenária do Pentecostes no Brasil. Na visita a Belém também será possível conhecer as duas réplicas do primeiro templo da Assembleia de Deus no Brasil, na Pedreira e na Batista Campos. Um local que não pode faltar neste roteiro é o atual Templo Central da Assembleia de Deus, inaugurado em 1988. Outro ponto para visitar é a Rede Boas Novas e a Torre com o nome de Jesus. Mais adiante podemos encontrar o complexo viário que leva o nome do pioneiro Daniel Berg. E logo em seguida, é possível visualizar o elevado Gunnar Wingren. Quem sabe ainda fazer uma visita ao Parque Ecológico Gunnar Wingren. Pontos localizados em uma das principais vias de Belém, Avenida Centenário da Assembleia de Deus, onde também encontramos o elevado Celina de Albuquerque. Este percurso dá acesso ao grandioso Centenário Centro de Convenções, que tem capacidade para mais de 20 mil pessoas, local de cultos e celebrações da igreja. O passeio turístico encerra ao passar pela réplica do segundo templo central, cópia fiel da construção de 1926. Todos esses lugares estão no Guia Turístico da Assembleia de Deus, que está disponível no Shopping do Centenário e em todos os templos. Assembleia de Deus. História que marca a cidade onde tudo começou. Belém do Pará. O convite está feito, vamos lá? Você vem para os 108 anos? Assista aí o convite, essa matéria linda. Todo mês de junho é assim. Assembleianos de todo o Brasil vêm até a capital pentecostal para celebrar o autor da história centenária da Assembleia de Deus. A cada ano, os aniversários da igreja são surpreendentes. Este ano, o Exército de Irmãos que Abençoa a Nação vai celebrar 108 anos da Assembleia de Deus no Brasil, que começa no antigo Porto de Belém, encenação da chegada dos missionários. Uma multidão reunida a céu aberto, recontando a origem do pentecostalismo no Brasil. A programação continua no centenário com cultos em diferentes horários, para reunir milhares de assembleianos que formam esse grande exército de irmãos que há 108 anos abençoa a nação. Dá tempo ainda de você se programar, você não pode perder. 8h30 da manhã, dia 15 de junho, é um sábado, venham de todo o Brasil, tragam aí uma roupa assim, que seja uma roupa de época, né? Um chapéu, um fraque, os homens, uma gravatinha borboleta, as mulheres aí uma saia mais longa, né? Segundo o traje daquela época dos anos 10, anos 20, né? Do século passado, e a gente vai reviver e agradecer a Deus pelos milagres que Ele tem feito. É sempre um momento muito bonito, né? E impacta muito a nossa comunidade, porque é um momento também que nós nos ajoelhamos no asfalto para orar
por Belém, orar pelo Pará, orar pelo Brasil, orar por nossa nação. Eu estava aqui refletindo em casa, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, não é verdade? E imaginando, lembrando essa história toda, como ela foi escrita. E a gente sabe que há muitos personagens que a história registrou, que são personagens, digamos assim, conhecidos, né? Personagens que a gente menciona o nome até hoje, mas há com certeza milhões de pessoas anônimas, pessoas que ninguém sabe o nome, ninguém vai lembrar o nome, mas elas também fizeram parte dessa história. E até hoje, das grandes avenidas até aquele bairro mais remoto, aquele local às vezes que nem asfaltado é, se você lá chegar, você vai encontrar uma igreja Assembleia de Deus. E lá você vai encontrar homens e mulheres trabalhando, fazendo a obra do Mestre. É assim já por décadas. Nós estamos para completar 108 anos. Aqui em Belém do Pará, onde estamos gravando esse programa, onde fica a igreja mãe da Assembleia de Deus. Tudo começou aqui em Belém, no dia 18. Aliás, a fundação da igreja ocorreu em 18 de junho de 1911, mas os missionários chegaram aqui em novembro de 1910. Então é uma história muito linda, uma história muito bonita e uma história que remete ao poder de Deus. Eu acho que se homens fossem planejar, vamos começar uma igreja no Brasil, não começariam no Pará. Começariam numa grande metrópole, porque dali pudesse logo influenciar todos, mas Deus sabia o que Ele estava fazendo. Naquele momento em que a Assembleia de Deus foi fundada aqui, Belém do Pará era uma cidade em franca ascensão, ela estava ali ainda vivendo, ela não estava já no auge, mas estava ainda vivendo o boom, né, do ciclo da borracha. Então o Teatro da Paz, a rede de energia elétrica, que pouquíssimas, aqui na verdade foi a primeira cidade do Brasil onde se instalou efetivamente uma rede de energia elétrica. O bonde, o comércio com tudo que havia, né, inclusive da Europa, porque pessoas riquíssimas moravam aqui, os barões da borracha. E muitas pessoas afluíram para Belém para aqui trabalhar, aqui ter emprego. Houve também um outro boom, uma outra procura por Belém àquela altura, é que se espalhou um boato que alguém aqui encontrara a cura para a lepra. E lepra, àquela altura, não tinha cura. Hanseníase. Então, muitos, assim, uma quantidade enorme de doentes, de pessoas enfermas com essa enfermidade, também afluíram para cá nessa época. E a cidade, então, ela vivia uma efervescência. E foi exatamente nesse momento que a Assembleia de Deus foi fundada. E pessoas, então, que aqui estavam de todos os lugares do Brasil, foram sendo alcançadas pelo Evangelho, foram sendo salvas e batizadas com o Espírito Santo. E não demorou muito, foi uma questão de apenas uns 7 anos da fundação, que efetivamente a borracha entrou em declínio. Ela começou a ser plantada na Ásia, muito mais barato, na Índia, em outros lugares, e houve então ali um declínio, uma quebradeira geral. E esse grande número de pessoas que havia vindo para cá para conseguir trabalho, e de fato tinham conseguido, trabalhavam, mas agora já não tinham mais trabalho, nem no comércio, que o comércio começou a quebrar, nem nos seringais, nos locais que se produzia a borracha. Aqueles que haviam vindo para cá procurando a cura da lepra, descobriram que tudo era uma grande falácia, que não havia... Então, aquele povo começou a voltar. E o que aconteceu? Nesse êxodo, junto com essas pessoas voltando para tantos lugares do Brasil, sobretudo inicialmente para o Nordeste, voltaram também pessoas que haviam sido salvas e cheias do Espírito Santo de Deus. E dessa forma, a Assembleia de Deus rapidamente se espalhou. Claro que essa é uma explicação, digamos assim, que a gente tira histórica
humana, olhando em retrospectiva, mas a gente sabe que tem muito mais do que isso. Quem sabe se ela tivesse começado numa grande capital, dificilmente ela penetraria nos lugares mais difíceis, mas Deus fez ela começar num local mais difícil, para que ela penetrasse facilmente em qualquer lugar. Ninguém poderia, digamos, dizer, foi o meu braço, foi o poderio, foi o dinheiro, a capacidade. Não, Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E Ele fez exatamente isso quando Ele começou a Assembleia de Deus aqui em Belém. E louvado seja Deus, que ela continua firme e forte aqui e espalhada aí pelo Brasil afora e também em tantos lugares do mundo. Eu quero que você guarde no seu coração uma palavra que o Senhor colocou no meu, em João capítulo 6, os versos 28 e 29, que dizem, que faremos para realizar? Jesus faz essa pergunta. Aliás, pessoas pessoas vieram, chegaram a Jesus, no verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, homens vieram e se perguntaram para ele, o que faremos para realizar as obras de Deus? Quando a gente fala na Assembleia de Deus, no trabalho que ela faz, você que é homem e mulher, mesmo que você não seja da Assembleia de Deus, mas você é um servo, um discípulo de Jesus, e você almeja fazer a obra dele, você almeja fazer a diferença, você almeja dizer, Senhor, toma a minha vida da forma que tu tomaste a vida daquelas pessoas, de tantos anônimos pelo Brasil afora, que tu usastes para fazer essa grande obra, que tu estás usando agora para fazer a tua grande obra. E pessoas chegaram para Jesus e perguntaram assim para ele, o que a gente pode fazer para realizar as obras de Deus? Quantas pessoas, Auristela, me fazem essa pergunta? Pastor, eu quero trabalhar para Jesus, o que eu faço? A pergunta é a mesma. As pessoas chegaram com Jesus e perguntaram isso. Jesus, o que a gente pode fazer para realizar as obras do Pai? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Verso 29 de João capítulo 6, que creais naquele que por ele foi enviado. É verdade que em outros lugares Jesus falou, olha, os campos estão brancos, levantai os vossos olhos, ide, fazei discípulos, pregai em todas as nações. Mas o ponto de partida não é a ação. O ponto de partida, ação no sentido de realizar, de fazer. Porque nós olhamos para as pessoas e nós pensamos, poxa, eu quero ser usada por Deus. Só que logo a gente coloca um rótulo, eu quero pregar. A gente iguala ser usado por Deus a estar num púlpito com o microfone na mão, ou cantando, ou pregando, ou sendo usado nos dons espirituais, ou estendendo a mão sobre alguém, orando ali, alguma coisa que seja visto. Mas, na verdade, Jesus está nos dando aqui o mapa da mina. E eu sei que os nossos pioneiros seguiram esse mapa, porque senão eles não teriam realizado o que eles realizaram. Então nós não podemos ir com o intuito, o nosso foco hoje eu percebo, nós somos fazer, estar ativo, que seja visto, se preferivelmente ainda bater uma foto e colocar na rede social. Mas nada contra, até porque encoraja, anima as pessoas que veem as coisas sendo feitas, são inspiradas até pelo exemplo de pessoas que, a Missão Contafone aqui mencionado, por exemplo, são tantas obras, construção de casa para pessoas que necessitam, tantas coisas boas, evangelismo nas praças, trabalho de células, tanta coisa maravilhosa sendo realizada, mas o fazer não é o ponto de partida. E você só vai efetivamente fazer de uma forma que vai ter valor e que vai vingar se você crer. Jesus falou assim, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi, ou seja, creais em mim. A obra de Deus é que vocês creiam em mim. Quem fazer a obra de Deus? Creiam em mim. Quer fazer a obra de Deus? Crê em Jesus. Quer fazer a obra de Deus? Ande perto de Jesus. Comungue com Ele. Tenha comunhão com Ele. Ore, passe tempo com Ele. Nós somos chamados primeiramente como crentes, não realizadores. Estão entendendo o que essa palavra está dizendo? Nós somos chamados primeiramente como crentes. Doralice, é contigo, um exército de Deus, é o que nós somos chamados para ser. Crentes em Cristo, um exército mobilizado. Exército de Deus,
Espírito de Deus, o escudo da fé, o Evangelho nos pés, a espada do Espírito, o capacete, a salvação. Prepara pra ganhar. A ordem é vencer, vencer, a vitória conquistar. Com espada, escudo, capacete, Evangelho da paz. Espada, escudo, capacete, Evangelho da paz. Espada pra lutar, escudo pra guerrear, capacete pra vencer, couraça de poder. Espada pra lutar, escudo pra guerrear, capacete pra vencer, couraça de poder. Exército de Deus não luta pra perder. Exército de Deus é vencer ou vencer. Exército